Quer mudar a situação atual do seu canal? Então me dá 15 minutos. Se você me der 15 minutos da sua atenção, eu tenho certeza que eu consigo mudar aí a situação atual do seu canal, fazer o seu canal se desenvolver, crescer, você atingir os seus objetivos dentro da internet, dentro do YouTube aí, né? Mas para isso você precisa, logo de cara, mudar uma coisa que existe em você. Talvez você nem esteja percebendo que essa coisa está em você, mas é tão natural para o público consumidor de conteúdo para YouTube que você não faz ideia que isso está entranhado em você, né? Essa coisa se chama arrogância. Existe uma coisa sobre o nicho, né, de criação de conteúdo para o YouTube. As pessoas que querem aprender esse tipo de conteúdo, a grande maioria, né, acredito que não seja o seu caso, você pode deixar o seu comentário aqui sobre isso, né? É a questão da arrogância, sabe? As pessoas querem começar na internet, querem criar um canal, querem fazer esse canal crescer, atingir aí os seus 1.000 inscritos, as suas 4.000 horas, né? Atingir a sua tão sonhada monetização, mas elas querem uma fórmula mágica. E aí eu digo, né? Se isso estiver acontecendo com você, talvez nem seja culpa sua, de verdade, né? Isso é assim, nos últimos anos, esses famosos gurus da internet implantaram isso na cabeça do iniciante, né, da pessoa que quer ter um canal, que quer desenvolver um negócio através da internet. Eles implantaram essa frase de você consegue de maneira fácil, é a coisa mais simples, monetize em uma semana, monetize em 3 dias, monetize com 2 vídeos, né? Você vai encontrar esse tipo de conteúdo na internet quando a realidade por trás de você construir um negócio dentro do YouTube não tem a ver com essa questão de velocidade, né? Às vezes acontece, mas não tome exceções como regra, tá bom? Você precisa entender que dentro do YouTube existe um passo a passo que você precisa entender para poder executar. Inclusive hoje eu estava vendo uma entrevista do MrBeast, né? E ele estava falando que no início da carreira dele era muito difícil, pessoal. Foi muito difícil porque ele não tinha, né? Na época ali ele começou com 12 anos no YouTube, né? A produzir conteúdo para o YouTube. A família dele queria que ele estudasse, né? Que ele fizesse faculdade. E ele se trancava dentro do quarto dele para produzir os vídeos dele. E ele não tinha com quem conversar, porque aquela galera, né, que rodeava ele, né, os amigos, a galera que seguia ele, ninguém queria falar de YouTube com ele. Então, assim, é muito difícil quando você está começando. E aí você acaba assistindo um vídeo na internet de um cara que diz que vai te ajudar e te promete que vai ser fácil, simples e rápido você criar o seu canal dentro do YouTube. E aí, de repente, como eu sempre digo aqui para vocês, né, se você trabalha com entretenimento, gosta de fazer dancinha, gosta de fazer shows de mágica, sei lá, qualquer coisa que seja entretenimento em si, ou conteúdo para criança, né? Talvez você consiga, você vai criar um vídeo ali que vai ter alguma coisa chamativa, que vai fazer com que o YouTube entregue, as pessoas cliquem nesse vídeo, passem muito tempo assistindo e o YouTube vai entregando cada vez mais, porque essa é a dinâmica do YouTube. Quanto mais tempo as pessoas ficam assistindo seu conteúdo, seu vídeo, é sinal que elas estão gostando. Se elas estão gostando, o YouTube entrega para mais pessoas. Você precisa entender o sistema do YouTube, né? Não existe mágica, existe você estudar o algoritmo. E aí, realmente, nesse vídeo, nessa entrevista que o MrBeast estava dando, você pode procurar ela na internet, no próprio YouTube, que você vai encontrar, né? E principalmente traduzida para português, para gente que não tem uma fluência muito boa no inglês aí, né? Você encontra ela traduzida para o português. Ele diz que em uma determinada fase da vida dele, ele encontrou um outro grupo de pessoas que também falavam de YouTube. E eles montaram uma espécie de masterclass, né? Um grupo de pessoas para falar de determinado assunto. E eles começaram a estudar, eles passaram 1.000 horas. Eles passaram 1.000 horas estudando o YouTube, pessoal, estudando o Analytics do YouTube, para poder entender o que estava dando certo, o que estava dando errado, por que determinados vídeos alavancavam, por que outros não iam, quais as palavras-chave mais entregavam os vídeos dele. Quando as pessoas clicavam nesse vídeo que o YouTube entregou e chegavam no conteúdo, quanto tempo elas ficavam assistindo. Tudo isso você precisa entender se você realmente descer do palco, colocar a sandalinha da humildade, né? E entender isso aqui que eu tô te falando, você vai perceber que faz muito sentido, tá bom? Você precisa realmente, né, de verdade, entender a plataforma do YouTube, saber o que você está fazendo. É o que eu sempre falo às vezes aqui em casa, eu cito muito isso, a questão de fazer uma faculdade.
né? Assim, desde muito novo eu sempre tive essa crença que realmente você não precisa fazer na faculdade. Basta você ter o conhecimento necessário para aquilo que você quer fazer. Porque se você for parar, e esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Peço desculpa, não estou aqui discordando de ninguém, nem colocando nada na cabeça de ninguém. Porque uma faculdade é simplesmente você se qualificar, aprender, né? Aprimorar alguma coisa para você executar determinada função e executar com eficiência. Mas quando você já sabe aquilo que você quer fazer, você sabe o caminho que você tem que seguir, você tem habilidades necessárias e suficientes para poder executar aquilo que você quer, então a faculdade é só um diploma. Vocês entendem? Mas aqui, assim, isso é assunto para outro vídeo. Vamos focar aqui. Esquece essa questão que eu falei agora para você não dispersar aqui a sua linha de raciocínio. Você precisa entender e saber o que você está fazendo. Então, quando você sabe o que está fazendo, fica fácil você seguir um determinado caminho. Por exemplo, eu disse para vocês, nos últimos meses a minha cabeça explodiu. Eu passei 10 anos da minha vida estudando YouTube. Isso não foi 1000 horas, foram 10 anos. Eu comprei cursos, né? Eu tenho cursos com a Camila Ferrani, se eu não me engano. Ela é do Talk Show, né? Ela, assim, quando eu vi o curso dela, eu falei, meu Deus, essa mulher entende muito, eu preciso estudar com ela. E eu fiz o curso dela todinho, eu tenho o certificado do curso. E ainda assim a minha cabeça não clareou. Porque você tem um resultado dentro do YouTube, tem a ver com a sua cabeça clarear, não é com a enxurrada de conhecimento que você tem. E hoje eu estou aqui passando o ouro para você, eu estou te mostrando, estou te dizendo qual é o caminho. Mas, desculpa, mas por você achar que existe uma fórmula mágica, que existe um segredo, que existe algo que está escondido que ninguém está te falando, você não consegue enxergar isso. Ter o resultado dentro do YouTube é você criar um conteúdo que agrega valor na vida de alguém. Igual agora aqui, eu estou tentando agregar um valor na sua vida. Se você entender o que eu estou te falando, se você começar a colocar na prática o que eu estou te falando, eu não dou aí 2, 3 meses, não estou falando para você uma semana, ou 1 hora, ou 15 dias. Estou falando para você 2, 3 meses aí para o seu canal começar a ter um resultado, alavancar. Mas você precisa estar agregando valor na vida das pessoas, criar um conteúdo de valor que realmente transforme, que realmente mude a vida da outra pessoa. Se você tiver alguma dúvida mais na frente disso aqui que eu estou te falando, você vai voltar nesse vídeo de novo. Aqui está a grande sacada, fazer com que as pessoas voltem, né? Os inscritos recorrentes, assim, pessoas que voltam no seu canal para poder buscar informação sobre determinada coisa que você falou e elas ficaram com dúvidas. Não tem segredo, pessoal. Tem você entender o YouTube. Você pegando uma linha de raciocínio, ó, eu ajudo pessoas a fazer determinadas coisas. Eu tiro pessoas que estão passando por situações difíceis, né? De mentalidade, de emocional, algum problema depressivo, né? Claro, você precisa ter um conhecimento técnico ou ser formado nessa questão aqui de saúde e tal, etc. Mas se você tem alguma frase, né? Se você tem algum exemplo da sua vida que você passou, que possa ajudar aquela pessoa naquele momento, você pode expor isso. Essa semana eu estava estudando alguns canais aqui, eu também estudo YouTube, pessoal, né? Uma das coisas, aí o Joba, né? Se você não conhece o canal do Joba, assiste, ele fala muito isso. Não é porque você já tem um canal, que você tem ali os seus inscritos, que você não vai continuar estudando YouTube. Continue estudando YouTube. E eu estudo YouTube. Essa semana, fazendo estudos no YouTube aqui, começou a aparecer um monte de canais para mim. Agora de manhã eu estava até falando isso com a minha esposa. Eu falei, rapaz, apareceu um canal para mim. Aí eu tava lá assistindo o vídeo do cara, eu falei, pô, vou clicar no canal desse cara. Quando eu cliquei no canal, o canal do cara tinha 2.000 e poucos inscritos. Ele tinha vídeo com 50 mil visualização, 30 mil visualização, agora nos últimos meses. Então assim, como que uma pessoa com um canal tão pequeno, né, iniciando agora, consegue atingir um nível de visualização tão grande? Mas você vai assistir o conteúdo da pessoa, ela fala algo que conecta, ela fala algo que transforma, ela fala algo que muda. Ela fala algo que ajuda de verdade, ela fala algo que tira a pessoa do ponto A e leva para o ponto B. É tão simples de você entender, mas tem pessoas que não entendem isso. E aí o grande problema é, eu não estou te prometendo isso em uma semana, em 30 dias, eu estou dizendo para você, pegue uma linha de raciocínio onde você possa ajudar uma pessoa a se desenvolver, a transformar a sua vida e comece a produzir conteúdo seguindo aquela linha de raciocínio. Faça 2, 3, 10, 20, 30 vídeos, quantos for necessário, para que o YouTube entenda do que você está falando e comece a entregar isso para as pessoas. Quando ele começar a entregar isso para as pessoas, você começa a estudar o seu Analytics, você começa a estudar o seu canal, o que está dando certo, quais as palavras que estão sendo mais entregues,
Por que que a pessoa clicou nesse vídeo e não assistiu? Por que que ela clicou nesse outro e assistiu? O que que eu falei nesse determinado tempo do vídeo aqui que fez com que a pessoa ficasse e o que que eu falei que fez com que ela fosse embora? Por que que ela abandonou o vídeo? Você começa a entender essas coisas e você fala, meu Deus, era isso. Não existe fórmula mágica. Como eu falei para você no início do vídeo, você precisa quebrar essa objeção na sua cabeça, achar que vai ser fácil, achar que é uma coisa simples e entender que o YouTube passou a ser um trabalho. Ele é um trabalho como outro qualquer. Por exemplo, o cara que é vendedor, ele trabalha... Cara, isso aqui, esse sol tá me incomodando, meu Deus do céu. Eita, caiu o documento do carro, pessoal. O cara que é vendedor, ele precisa entender por que que os clientes não estão ligando para ele, não estão encontrando, não estão entrando em contato, por que que ele não fechou determinado número de vendas aquela semana que ele queria. Ele precisa analisar o negócio dele. E a mesma coisa é você quanto o YouTube. O YouTube, como eu disse para você, o YouTube é um negócio. Você entende? Você precisa levar o YouTube como um negócio, uma ferramenta de aquisição de cliente. Hoje, talvez você está começando, você não tenha ainda na cabeça qual tipo de produto que eu vou desenvolver para as pessoas que me seguirem no canal. O que eu posso oferecer para elas? Aí entra a questão do marketing de afiliado. Você se torna afiliado de um produto em uma determinada plataforma, você fala com as pessoas que na descrição do seu canal, do seu vídeo, tem um link para esse determinado produto, as pessoas clicam no link, compram esse produto e você ganha uma comissão por isso. Isso muda a vida de muita gente, isso faz muita gente ganhar dinheiro, ficar rico, mas não é sustentável a longo prazo. Se você quer fazer algo sustentável a longo prazo, você precisa criar o seu próprio produto, a sua própria mentoria, o seu próprio jeito de ensinar, as coisas que você descobriu, que fizeram sentido na sua vida, que ajudaram você a sair de determinado ponto para chegar em outro ponto, e você compartilhar isso com as pessoas. Você entende? É simples, não tem dificuldade. Mas você precisa fazer o certo, não existe fórmula mágica. Quando você entende o princípio da coisa e começa a seguir esse passo a passo que eu estou te falando aqui, o resultado chega. Não existe. Aí tem gente, por exemplo, vamos lá, eu falei isso para você, tem gente que posta às vezes 2, 3 vídeos, aí o vídeo não performa. Ah, não vou fazer isso mais não, pô. Quem sabe, talvez, eu já escutei algumas pessoas falando sobre isso, né? Quem sabe, talvez, isso seja o próprio YouTube te testando para ver se você realmente quer levar aquilo a sério ou não. Quer um exemplo claro disso? Quem já trabalhou de CLT sabe, quando você entra numa empresa, é aquele período terrível que você fica 3 meses de experiência. Ó, você tem 3 meses de experiência. Então você imagina você ir trabalhar, né, todos os dias da sua vida, de 7 da manhã às 5 da tarde, ou de 8 da manhã às 18 horas, sabendo que você vai passar 3 meses da sua vida ali, né? Para poder você provar para alguém que realmente você quer aquilo, que você está apto para isso, que você é capaz. E no YouTube, você posta 2, 3 videozinhos, que você grava um hoje, outro daqui a 2 meses, outro daqui a 2 anos, e quer resultado. Lembra? A constância define quem você é dentro do YouTube. A sua resiliência em continuar fazendo mesmo quando você não está vendo o resultado. De verdade, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha explodido a sua cabeça, assim como explodiu o meu. Não existe fórmula mágica no YouTube. Existe você ter uma linha de raciocínio que possa ajudar com que outra pessoa mude a vida dela. Lembra? É sobre o outro. Você continuar entregando conteúdo valioso, conteúdo de valor para que essa pessoa consiga transformar a sua vida durante meses da sua vida, né? Fazendo isso com constância, todo dia, toda semana, não importa o período que você escolheu, mas continuar fazendo isso até que o YouTube entenda do que você está falando e comece a entregar esse conteúdo para essa audiência. Quando o YouTube começar a entregar esse conteúdo para essa audiência, por que que as pessoas clicam e não assistem? Por que que as pessoas saem? Por que que as pessoas começarem a entender o que está acontecendo dentro do seu canal? E aí, se você conseguir concluir todo esse ciclo, eu tenho certeza que você terá um canal de sucesso e vai ser fácil atingir os 100 mil, os 1 milhão de seguidores aí no seu canal. Beleza? Tamo junto? Se convida a se inscrever no canal, deixo mais 2 vídeos aqui agora. E me desculpe por esse negócio aqui, pessoal, mas o sol tá bem no meu rosto, né? Deixo mais 2 vídeos para vocês continuarem estudando sobre o YouTube aqui agora. Valeu?